Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana e esse é mais um vídeo que a gente está falando sobre turnos. Eu estou aqui na aba Geral. Eu já expliquei para vocês um pouquinho do conceito e qual é a maneira padrão que a gente utiliza para cadastrar um novo turno. Eu já expliquei sobre o tipo de turno, sobre essas opções de jornada flexível e intervalo flexível. E agora eu vou explicar sobre intervalos, pré-assinalado ou não, tá? Nós temos a opção aqui que é usar intervalo pré-assinalado. O intervalo, ele é o almoço ou o jantar ou uma pausa que o colaborador pode fazer, tá? Quando eu clico nessa opção de usar pré-assinalado, uma vez que eu tenha uma entrada e uma saída do colaborador, o intervalo ele vai ser preenchido automaticamente pelo sistema, tá certo? Nessa segunda opção, aplicar intervalo pré-assinalado em todos os intervalos, pode acontecer que o turno tenha mais de um intervalo. E aí, o que vai acontecer? Se a gente deixar essa opção marcada, todos os intervalos serão pré-assinalados, tá certo? Nessa outra opção, pessoal, aplicar intervalo pré-assinalado para dias sem jornada estabelecida. Por exemplo, eu não tenho uma jornada estabelecida para o sábado, ok? Fui trabalhar o sábado, trabalhei durante 7 horas. Deixa eu clicar aqui para eu poder editar o campinho para vocês. Então, por exemplo, no caso deste turno, se o colaborador ele não tem uma jornada estabelecida, aqui eu vou preencher o seguinte: quando a jornada exceder, por exemplo, 7 horas, vai gerar um intervalo de 1 hora. Esse valor aqui pode ser alterado, tá, pessoal? Quando a jornada exceder 6 horas, marcar um intervalo pré-assinalado, né? De 1 hora ou de 30 minutos, por exemplo. Isso vai depender muito do cliente, muito daquele turno, tá certo, pessoal? Nesta opção aqui, eu tenho a seguinte característica: aplicar intervalo pré-assinalado para dias com jornada estabelecida para um período. Pessoal, essa opção, por exemplo, eu tenho uma jornada pré-estabelecida, né? Tem uma jornada, na verdade, estabelecida no sábado, das 8 ao meio-dia. E aí, o que diz aqui nessa opção é o seguinte: quando houver apenas 2 registros, e o exemplo que deu aqui foi esse das 8 ao meio-dia. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, seria mais ou menos assim: quando a jornada exceder por 4 horas, gerar um intervalo de meia hora. Mas isso também, de novo, depende muito da característica do cliente, tá? Por final, a gente tem essa opção aqui, considerar limite, que ela só deve ser preenchida quando o tipo de turno for igual a intermitente, tá? Quando for intermitente, a gente preenche aqui, considerar limite. E aqui diário, sei lá, de 10 minutos, 10 horas, enfim, tá certo? Vai ficar faltando eu explicar sobre o que fazer com o tempo faltante dentro da jornada. Eu vou explicar no próximo vídeo, tá certo? Muito obrigada e até mais.